inteligências múltiplas. Bem, as inteligências múltiplas, elas fazem cair por terra tudo aquilo que a gente tem ouvido e até há um pouco tempo acreditou que a escola era feita apenas de conhecimentos acadêmicos. Os conhecimentos acadêmicos são importantes? São, mas existem habilidades e competências que nossos alunos trazem, que nós temos e trazemos, que também são importantes. Muitas vezes, quando a gente olha para um aluno com deficiência, nós olhamos mais para a deficiência do que para as suas capacidades. E quando nós estudamos sobre inteligências múltiplas, nós descobrimos que essas crianças podem mais, que elas podem avançar mais, que a partir daquilo que elas têm dentro de si, daquela habilidade que elas têm, nós podemos utilizar elas para fazer com que elas venham avançar. Então eu quero te convidar a me acompanhar nessa pequena transmissão, onde nós vamos falar um pouco das inteligências múltiplas. Eu não vou esgotar todo o conhecimento, mesmo porque há muito o que trabalhar, mas a gente pode ir conversando. Quem quiser falar mais, que se estenda essa conversa, deixa registrado aí, que a gente vai gravando mais vídeos a respeito desse tema. Existem 7 principais inteligências múltiplas que são descritas por um psicólogo chamado Gardner. Eu não sei quantos de vocês conhecem, mas ele introduziu esse conhecimento e posteriormente ele descobriu outras inteligências, mas eu vou deixar aqui registrado essas 7 e depois você pode pesquisar mais a respeito de outras, das outras inteligências que ele cita, mas nós podemos perceber que essas inteligências, elas estão presentes na nossa sala de aula e muitas vezes elas estão todas de uma única vez presente, podem estar em vários alunos, pode estar em um aluno, pode apresentar mais de uma, 2, 3 tipos de inteligência, Então é importante o nosso olhar, a nossa observação. Uma coisa muito importante que eu gosto de falar é que se nós, como professores, no início do ano, não investirmos um tempo em conhecer os nossos alunos, mesmo que a nossa sala de aula seja cheia, tenha alunos além do que deveria ter, isso não justifica não conhecermos o nosso aluno, porque quando eu conheço, eu invisto tempo em conhecer o meu aluno, eu evito chegar no final do ano e ouvir aquela frase: professora, não aprendi nada. Professora, eu preciso saber mais, não consegui aprender muita coisa. Então, obrigada, Joyce, Manuela, está conectada com a gente aí, obrigada por nos acompanhar. Então, é importante a gente conhecer sobre o que rege o comportamento, as atitudes em relação aos nossos alunos, porque isso faz com que eles venham se aproximar mais de nós, para que nós venhamos desenvolver um relacionamento mais próximo com eles e assim fazer com que nós possamos ter um desempenho educacional dos nossos alunos satisfatório. Oi, Josiane, tudo bem? Tá falando de Orlândia, São Paulo, muito bem-vinda. Então, existem 7 tipos e eu vou citar esses 7 tipos e eu quero falar para vocês que isso não esgota, há muito o que falar, mas a gente precisa introduzir esse conhecimento e algumas pessoas ainda não ouviram falar nessas inteligências múltiplas, então quero compartilhar com vocês esse conhecimento. São 7: inteligência linguística, inteligência interpessoal, intrapessoal, inteligência ecológica, sonora ou musical, cinestésico corporal e espacial. O que essas inteligências elas podem nos acrescentar? Eu vou falar de uma das inteligências que eu acho fantástica, principalmente nos alunos que são público-alvo da educação inclusiva, que é a inteligência musical. Nós temos muitas crianças sensíveis à música
E não só porque elas gostam da música, mas porque elas têm uma habilidade superior na música, tanto na forma de ouvir uma melodia ou de aprender a tocar um instrumento só de ouvir. Elas desenvolvem habilidades que talvez nós não conseguiríamos desenvolver. E um exemplo muito claro, muito interessante para dar para vocês a respeito dessa inteligência musical é um menino chamado Dudu do Cavaco. Não sei quantos de vocês conhecem, ele é mineiro, ele é assessorado pelo irmão dele, Leonardo Gontijo, e ele é fantástico. É um garoto com síndrome de Down e vocês podem acompanhar na página dele, eles têm uma história fantástica de vida, conta toda a sua trajetória pela educação e nós podemos ver ali toda a sua trajetória. Ele hoje é um músico, toca mais de 5 instrumentos, ele toca cavaquinho de costas, ele faz muita coisa que nós não fazemos. Então ele desenvolveu essa habilidade porque houve muita dedicação, mas tocar 5 instrumentos não é para qualquer um. Né? A Liana tá falando que conhece, é uma história muito bela mesmo, né, Liana? Eu sou fascinada com a história deles porque é uma história que nos mostra a possibilidade, nos mostra que nós não podemos olhar a limitação, mas investir no potencial. E o que a família do Dudu fez foi investir no potencial dele, investir naquilo que ele tinha de habilidade e fez com que essa habilidade se sobressaísse mais do que a sua escolarização, a sua capacidade acadêmica. Então, o que nós podemos entender com isso? Que quando um aluno passa pelas nossas mãos na sala de aula, nós precisamos conhecer quem é esse aluno, quais são as suas limitações, as suas potencialidades, da onde eu devo partir com ele para um conhecimento, para que a partir daí eu possa desenvolver com ele as suas habilidades. E o que aconteceu com o Dudu foi isso, ele desenvolveu a habilidade que ele tinha, essa inteligência musical. Né? Oi Silvana, tudo bem? Que bom que você está aí nos acompanhando. Seja bem-vinda, obrigada por nos acompanhar. A Silvana também foi minha aluna. Fico muito feliz que vocês estejam nos acompanhando. E compartilhe, né, essas informações, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, né? Então, o Dudu, ele mostra com muita destreza, com muita habilidade, essa inteligência que ele tem. Uma outra pessoa que é fascinante também, não sei quantos de vocês conhecem, e que ela é do Rio de Janeiro, ela chama Fernanda Honorato. A Fernanda, ela é também uma artista. Sou apaixonada com ela. Ela é a primeira repórter com síndrome de Down registrada no livro do Guinness. Então, pensa bem, quando nós vemos a história dela também, ela também conta a história dela, né, nas redes sociais, e quando a gente vê ali registrada a história dela, nós percebemos as suas dificuldades na fala, mas ela desenvolveu essa dificuldade fazendo tratamentos, né, externos à escola, e ela tem uma habilidade que é fantástica, que é a habilidade linguística. Na verdade, ela não é a linguística, né, ela tem a inteligência interpessoal. Ela é muito carismática e ela tem uma facilidade de se comunicar muito grande com as pessoas, ela é muito interativa e isso faz com que ela cative o público. Ela já fez vários programas, então não sei quantos vocês já viram, né, por aí, no programa da Xuxa, no programa do Jô, ela foi entrevistada por ele. E ela já passou por vários programas, ela tem um quadro numa rede de televisão, né? Então ela faz ali as suas reportagens, ela entrevista pessoas
de autoridade que estão aí na mídia. E ela é muito querida, porque ela desenvolveu a habilidade que ela tinha, que é a inteligência interpessoal. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que nós não precisamos e nem, não devemos focar na inteligência acadêmica apenas. Não estou dizendo que isso não é importante, claro que é importante. Mas mais importante que isso é que a pessoa ela possa viver na sociedade, que ela possa ser feliz, desenvolver os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades. E muitas vezes nós vemos crianças deficientes na escola tristes, frustradas, porque elas não são valorizadas no seu potencial. Então, professor, incentive o seu aluno a crescer nas suas habilidades, dê a ele recursos. Muitas vezes ele vai ter apenas você como professor, como alguém que vai incentivá-lo na sua vida, né? E vai levar isso para fora da escola. Muitas vezes nós vamos ter também o apoio da família, claro, nós temos mães que nos acompanham aqui na Inclusão na Prática e que relatam, né, o seu empenho, a sua trajetória de acompanhamento dos seus filhos. Então, essa parceria é muito importante, mas se essa parceria não existe, ela não é motivo para nós não desenvolvermos o nosso aluno. Porque eu costumo dizer que alguém precisa acreditar, alguém precisa levar. E se esse alguém for apenas o professor, que seja você o primeiro a dar esse start, a levar o seu aluno a um nível mais alto de escolaridade. Isso está na lei, isso é garantia dele, mas isso só vai acontecer se nós, enquanto profissionais da educação, dermos a eles acesso, dermos a eles a garantia, porque é muito fácil quando a gente fala assim, a lei é muito bonita no papel. Sim, ela é bonita no papel, mas ela pode ser muito mais bonita na prática, mas ela só vai ser mais bonita na prática quando nós, profissionais da educação, profissionais do AEE, se envolver de forma tão íntegra, tão completa, que nós vamos fazer com que nada falte para esses alunos, que eles não fiquem com seus direitos negados ou omitidos. Muitas vezes nós deixamos de garantir para os nossos alunos o direito deles simplesmente porque não conhecemos. Então eu quero te levar nesse momento a refletir o que você tem feito com a sua prática, o que você tem feito o seu aluno avançar. Você tem dado a ele possibilidades de crescer naquilo que ele é bom, naquilo que está dentro dele, naquilo que é uma habilidade interior dele, ou você tem limitado a capacidade dele, pensando apenas que se ele não tem uma habilidade acadêmica, não tem uma habilidade lógico-matemática, não desenvolveu essa inteligência, ele não é capaz de se desenvolver em outras áreas. Nós temos alunos que são ótimos nas relações interpessoais, e isso é fundamental. Eu vejo, por exemplo, muitos professores não conseguirem avaliar os seus alunos porque eles não têm habilidades da escrita, mas muitos deles não vão desenvolver essa habilidade porque eles têm limitações motoras, por exemplo. E essas limitações motoras vão fazer com que eles não consigam realmente pensar, mas nós podemos avaliar oralmente, nós podemos conhecer esse aluno e saber se ele tem facilidade de interpretar aquilo que ele está ouvindo, nós podemos traduzir isso para ele, e isso precisa ser avaliado. Então, professor, pais, estejam mais envolvidos, descubra quem é seu filho, descubra quem é seu aluno, descubra o potencial que está dentro dele, descubra aquilo que ele traz de facilidade, porque até mesmo nós adultos, nós aprendemos a partir daquilo que nós temos mais habilidades, e a partir daí, a partir de então, é que nós prosseguimos. É muito mais fácil eu dar início ao estudo a partir daquilo que eu conheço, daquilo que eu sei, e avançar sempre, levar o seu aluno a alcançar um nível mais alto. As nossas crianças, elas têm direito de alcançar os níveis mais elevados de ensino.
E nós temos vários exemplos de jovens que chegam ao ensino médio e à universidade com os seus garantias de direito preservados, e isso faz com que eles possam ser bem-sucedidos, né? Nós temos um exemplo, eu não sei quantos já viram, na Argentina, lá em Buenos Aires, são 6 jovens que não encontravam trabalho na sociedade. E eles decidiram montar sua própria pizzaria. Pensa que interessante. Eles desenvolveram uma habilidade, mas ninguém valorizava. E eles decidiram, nós vamos fazer juntos. E com certeza tiveram pais, têm ainda, né, por trás deles pessoas que os incentivam, que os levam a fazer mais, que os levam a alcançar níveis maiores. Eu vejo que eles recebem encomendas para que eles possam servir pizza em festas. Então, além da pizzaria deles que eles montaram, eles estão estendendo o negócio deles. Então, perceba que é possível ver que os nossos alunos podem chegar mais além, podem ir mais além. Mas somos nós, os adultos, as pessoas que conhecem os direitos deles e que vão garantir com que eles sejam as pessoas que vão causar uma transformação na sociedade. Hoje não tem como mais nós ficarmos limitados a mais nada. Tudo é potencial, todo o potencial que há dentro de nós precisa ser desenvolvido. E esse potencial, ele só vai ser desenvolvido se nós tomarmos a decisão de fazer com que essa habilidade que está dentro de nós, ela produza um conhecimento. Então, professores, sejam que nesse início de ano, né, que vocês se sintam incentivados, motivados a no primeiro dia de aula, se não conhecem ainda os alunos, e mesmo que os conheça, mas nunca tenha olhado para eles com esse olhar de conhecer as suas habilidades, as suas inteligências, busque esse conhecimento deles, busca interagir com eles de modo que eles venham a produzir um conhecimento mais elevado. E você vai perceber que a partir daí as suas aulas vão ser muito mais produtivas. O desempenho deles vai ser maior do que tem sido até hoje. E eu acredito que isso é possível porque eu já vi isso acontecer. Eu já vi vários casos de sucesso, eu tenho visitado escolas ao longo desse tempo, né, de trabalho que eu tenho, cerca de 10 anos na educação inclusive, tenho visto casos de sucesso. Eu citei alguns aqui que vocês podem consultar nas redes sociais, mas tem casos em que não vão chegar nas redes sociais, mas que vai fazer diferença na vida deles. E uma coisa que, logo quando eu aceitei trabalhar com a inclusão e eu falei com a minha diretora que eu queria tratar de forma mais humana o atendimento às crianças com deficiência, foi saber que se eu mudo a vida de uma única criança, eu não mudo só a vida dela, eu mudo a vida dela e de toda a sua geração. Eu causo uma transformação social, eu causo uma transformação na vida dela, na vida da família dela, e toda essa transformação que acontece ali no micro, ela se estende, porque a geração dessa criança não vai ser a mesma. Ele já não vai ser aquele que não conhece as suas limitações ou potencialidades, não vai transmitir para a sua geração isso, porque ele já sabe quem ele é. Então leve o seu aluno a descobrir o seu potencial, leve o seu aluno a descobrir a sua identidade.